Olá, oitavo ano, mais uma aula do quarto bimestre. Oitavo ano A e B, aula da semana do dia 16 até o dia 20 de novembro. A explicação dessa semana é sobre tipos de simetria. Então, a gente tem a simetria de translação, a simetria de reflexão e a simetria de rotação. Então, assim, é fácil. Tem que guardar e memorizar como elas são. Eu vou colocar aqui usando figuras no EVA. Então, eu peguei aqui, ó, o que é translação? A translação é quando a figura translada, ó, é a mesma figura, eu sobreponho ela e ela só escorrega, tá vendo? Então, isso aqui é a translação, eu vou ter sempre a mesma figura. É muito comum ver isso em desenhos, né? Por exemplo, nossa, sabe no que eu tô vendo aqui na minha casa agora? Na minha coxa de cama. Deixa eu ver se eu consigo levantar meu celular e mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Os desenhos são uns círculos, né? E tem assim um do ladinho do outro. Deixa eu tirar aqui. Vocês vão ver que eles estão um do ladinho do outro, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma simetria de translação. Isso é muito comum também nas pinturas. Eu vou deixar um arquivo aí para vocês verem algumas figuras. Eu vou colocar o nome em pinturas artísticas mesmo, tá bom? O que é a reflexão? É o reflexo. Então, a reflexão não é assim, ó. Vou pegar um espelho. Quando eu tenho esse triângulo, por exemplo, assim, e eu vou refletir ele, olha lá, tá vendo? Sai o reflexo no espelho com a pontinha. Não vai sair assim, ó. Tá vendo? Não é assim. Isso aqui é translação. Então, a reflexão seria assim, ó. Tá vendo? E se eu virar o meu triângulo, ó, se eu deixasse, ó, assim é translação. Qual que seria a reflexão? Ó o reflexo lá do meu triângulo. Então, se eu fosse fazer o desenho dele aqui agora, eu tenho que fazer ele assim. Isso aqui é a reflexão dele. Tá vendo que interessante? Então, é claro que na hora da prova a gente não tem espelho, mas tem que entender o conceito de refletir, tá? O que é a rotação? De rodar, de roda, uma coisa que está girando. Aí eu fiz alguns triângulos aqui, ó. Então, eu posso fazer a minha rotação assim, ó. Tá vendo? Figuras que estão... É a mais fácil, eu acho, que é a rotação, ó. Tá vendo? Então, assim, girando. Poderia ser de outra forma também. Elas poderiam estar assim. Poderiam, tá? Você vai perceber que é sempre a mesma figura girando. Mas para caber aqui, eu vou colocá-las assim. Tá vendo? Temos aqui, então, ó, rotação, que são aquelas mandalas que as pessoas fazem. Vou pôr umas imagens. Vocês devem usar muito em artes. Aí faz uma mandala aqui, aí faz outra, e faz aquele monte. Aquilo lá é tudo essa daqui de rotação. Vai formando aqueles desenhos, né? Não vou aumentar muito aqui, não. Então, para ficar bem prático, ó. Rotação, reflexão, translação. Então, se eu fosse fazer um desenho, deixa eu ver se eu consigo, se eu fosse fazer um desenho, ó. Translação. Se eu fosse fazer um outro desenho, esse daqui parece ser a reflexão, né? Ou eu posso fazer em pé, ó. Sempre o mesmo desenho. Se eu fosse fazer um desenho, vou pegar uma letra. Se eu fizesse, por exemplo, com o B, o reflexo do B seria assim, né? Ó, o contrário dele, né? Tem criança que quando ela aprende a escrever, ela escreve as letras ao contrário. Por exemplo, o número 5 é assim e ela faz assim, ó, virada. A gente fala que é refletido. É muito comum criança pequena, até eles aprenderem, eles escreverem refletido. Isso é comum. Com o tempo eles vão aprendendo. Então, a reflexão, né? E a rotação é quando tá girando. Vou dar um exemplo para vocês assim, ó.
com o ponto de interrogação. Desenho aí. Somente para ilustrar mesmo, tá? Então, a gente ficou com a explicação aí. Simetria, tipo de simetria. A rotação tem que ser figuras iguais, tá? Não pode ser diferente. Aqui eu vou colocar um triângulo, depois aqui eu pego e coloco um quadrado. Não é mais simetria, tá bom? Então tem que ser igual. Então a gente tem aqui rotação, reflexão, translação. Volta o vídeo, assiste de novo, dá print, faz um desenho no caderno, porque vai cair no próximo simulado. Beijos!